Olá, graça e paz. Quero hoje trazer mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, seus familiares e amigos. Tenho certeza que essa palavra vai ser bálsamo para o seu coração, pois o Senhor colocou esse tema no meu coração de hoje para poder falar sobre mantendo a confiança em Deus. Eu sei que alguns dias estão se passando, algumas adversidades que nós estamos enfrentando têm persistido, mas eu quero encorajar você a manter sua confiança em Deus. Ainda que as coisas estejam no natural difíceis, ainda que estejam no natural demorando, mas eu quero que você olhe para a palavra de Deus e mantenha o seu coração cheio de fé e esperança de que Deus está trabalhando. Pois o texto de hoje é Isaías capítulo 64, versículo 4, quando diz: Pois desde a antiguidade não se viu, nem jamais se percebeu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele confiam. Olhe que palavra maravilhosa. Esse texto está dizendo que desde a antiguidade não se viu, nem jamais se percebeu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Esse é o Deus que nós cremos, é um Deus que trabalha. Trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Por isso, o tema de hoje é esse, sobre manter a confiança em Deus. Algumas vezes nós nos deparamos com situações na vida, seja ela relacionada a algum problema familiar, seja alguma situação relacionada a algo ligado à vida profissional, ou até mesmo ligado à área da sua saúde, financeira, e às vezes, conforme o tempo vai passando, as coisas às vezes demoram e a nossa tendência é da gente ir esmorecendo na fé, da gente ir desanimando, da gente ir tocando as coisas assim meio que, eu estou confiando em Deus, quem sabe, né? Uma hora aí a coisa acontece e a gente passa, na verdade, a ter uma confiança em Deus meio que relativa aos fatos, ou seja, se a gente passa a ter notícias boas, a confiança vai lá para cima, há toda uma empolgação, um entusiasmo. Mas se a gente começa a ter uma sequência de notícias ruins, a tendência é dessa confiança em Deus ir lá para baixo. Por isso eu quero que você hoje encontre força em seu coração, através da administração dessa palavra, para que você possa manter a sua confiança em Deus, independentemente da tendência das coisas. Não para que você fique empolgado se tem uma notícia boa ou desanimado se tiver uma notícia ruim. A confiança em Deus tem que ser algo constante, tem que se manter sempre alinhada com a palavra de Deus. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo diz bem assim: visto que vivemos por fé e não por vista. Ou seja, o que vai norteando a minha vida, o que vai traçando uma linha, uma trajetória para a minha vida, não é aquilo que eu estou vendo, ou sentindo, ou percebendo. Não. O que vai nortear a minha vida é a palavra de Deus. Eu vivo por fé aonde? Na palavra de Deus, confiando no apontamento da palavra, confiando no que a palavra de Deus instrui, confiando naquilo que Deus fala. E eu quero trazer um texto na palavra de hoje, em Marcos capítulo 5, que narra uma história interessante. A história de uma família que estava passando por uma situação muito difícil e que de repente essa situação que estava difícil piorou. E agora o que fazer diante desse quadro complexo? Desistir ou continuar crendo? E no meio desse caminho estava quem? Jesus.
aquele que tem o poder para resolver todas as coisas. E eu quero mostrar também que no meio dessa caminhada acontece algo interessante que leva um homem chamado Jairo, vou falar sobre ele, até um ápice de empolgação com a sua fé, mas enquanto ele está celebrando, enquanto ele está empolgado, ele recebe uma notícia ruim. Daquilo que estava ruim havia piorado. Em Marcos capítulo 5, a Bíblia nos mostra algo interessante, falando sobre Lázaro e a situação da sua filha, que até então era uma garota que estava doente, que estava enferma. E vamos analisar aqui algumas coisas que aquilo que a gente for analisando vai inspirar o nosso coração a ter um comportamento como um comportamento de Jairo, que foi decisivo para que ele pudesse experimentar o milagre. Mas o que foi decisivo foi porque Jairo decidiu permanecer crendo, confiando em Deus. E esse é o tema de hoje. Permaneça confiando em Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5, bem assim, que passando algum tempo, a Bíblia diz que apareceu esse homem chamado Jairo, no versículo 25, diz assim: chegou um homem, dirigente da sinagoga, um dos líderes, chamado Jairo. Quando Jairo viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe suplicou, dizendo: minha filha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, para que ela viva. E aí diz a Bíblia, Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. Olha que interessante que na hora em que Jairo relata o problema a Jesus e pede a ajuda de Jesus, Jesus se predispõe imediatamente a ir atender o pedido de Jairo. E isso muitas vezes é uma situação similar essa situação é similar a algumas coisas que às vezes nós passamos. Algumas vezes também nós recorremos a Jesus, a Deus em oração, e nós temos certeza de que Deus ouviu a nossa oração. Só que quando a gente ora, normalmente, a gente já quer ver o resultado de imediato. Mas a gente não fica esperando e confiando que Deus está trabalhando, embora a gente não esteja vendo o resultado momentâneo, de acordo com aquele pedido que foi levantado, colocado diante de Deus. E a Bíblia diz que Jairo então pediu a Jesus, Jesus o atendeu e seguia para a casa de Jairo com uma multidão. Mas é interessante porque a palavra mostra aqui que enquanto essa multidão seguia em direção à casa de Jairo, aparece uma mulher que sofria com o fluxo de sangue há mais de 12 anos. Disse que essa mulher já havia gasto todos os seus recursos, mas não havia recuperado a sua saúde, pelo contrário, a cada dia a sua saúde estava pior. Mas ela um dia ouviu falar de Jesus. Talvez esteja perguntando, mas o que a cura dessa mulher tem a ver com a situação de Jairo e o que tem a ver a situação de Jairo com a minha? Eu estou falando hoje sobre confiança em Deus. Veja que essa mulher ouviu falar de Jesus e Jesus é aquele que curava. Então ela foi no meio daquela multidão, mesmo sofrendo de um problema de hemorragia. Todas as mulheres sabem que há um sangramento contínuo e em virtude desse sangramento contínuo essa mulher ela poderia ser até apedrejada porque ela não podia estar no meio da multidão, mas ela pensou: ou eu vou morrer de apedrejamento, ou eu vou morrer com essa enfermidade, ou terceira opção, eu vou receber o meu milagre. Então ela optou em crer no seu milagre. E ela chega até Jesus e consegue, mesmo em meio à dificuldade da multidão, apertando, comprimindo Jesus, ela consegue tocar na roupa de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, na roupa dele, ele percebeu que dele saiu poder.
ele então vira para os seus discípulos e ele fala para eles: quem me tocou? E um dos discípulos diz: mestre, como você pergunta quem lhe tocou? A multidão está lhe apertando, é normal que as pessoas lhe toquem. E ele disse: não, alguém tocou em mim de uma maneira diferente, porque de mim saiu poder. E aquela mulher então levantou-se e ela então relatou o que havia acontecido com ela. Ela então contou para Jesus a sua história e disse para ela: eu toquei no Senhor e eu fui curada. E ele então disse para ela: vá, a tua fé te salvou, você está livre desse mal. Imagine agora essa mulher se alegrando com a sua cura, com o seu milagre, porque era uma pessoa que sofria há 12 anos. Imagine agora como não ficou o coração de Jairo. Jairo que estava indo com Jesus para a casa dele, para que Jesus pudesse orar pela sua filha. Então a fé de Jairo foi lá em cima. Eu creio que Jairo ficou muito empolgado, entusiasmado, pensando consigo mesmo: agora é só uma questão de tempo, é só chegar em casa mais um pouco, ele vai impor as mãos sobre a minha filha e a minha filha vai ficar curada. Talvez ele pensou: o caso da minha filha não é tão complexo como o caso dessa mulher, e ele então já foi se empolgando. Mas enquanto Jairo estava com esse volume de sentimento positivo no coração dele, a Bíblia diz que chegaram alguns homens da sinagoga, alguns dos seus familiares da casa de Jairo, e disseram para ele: Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Imagine agora a situação no coração de Jairo. Um homem que estava há poucos instantes explodindo em fé, agora recebe uma notícia ruim. E é exatamente nesse ponto que eu quero mostrar, nessa relação, aonde nós devemos manter a nossa confiança em Deus. Porque às vezes, como eu disse antes, a gente vai posicionando o nosso coração em confiança em Deus de acordo com que as coisas vão acontecendo. E essa não é uma atitude correta. Nós devemos repousar o nosso coração debaixo da palavra de Deus e confiar na palavra de Deus. Então, Jairo se viu naquela situação e agora continua acreditando no milagre, continua acreditando que Jesus vai chegar lá e a minha filha vai ser curada, ou eu desisto? Jesus olha para ele e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Não dê crédito a estas palavras. Que coisa maravilhosa! Observe o que diz Jesus: Jairo, não temas, mas crê somente e não dê crédito a essas palavras. Então, o que ia determinar o milagre na vida da filha de Jairo era a posição do coração dele nesse exato momento. Se ele dá crédito àquelas palavras e ele então diz: é verdade, de fato a minha filha morreu, não tem mais jeito, ela seria sepultada. Mas se ele então toma a decisão, que foi a decisão que ele tomou, de não dar crédito à notícia ruim, mas permanecer confiando em Deus, ele ia experimentar o milagre. Foi isso que ele fez, experimentou o milagre. E Jesus então, ele volta-se para aquela multidão e diz assim: vocês fiquem por aqui, ninguém mais me acompanhe, eu vou só com alguns dos meus discípulos. E Jairo, Jesus então segue, chega naquela casa, encontra uma outra multidão, familiares, amigos, vizinhos de Jairo, que já sabiam da morte da garota. Todos estavam em prantos. E Jesus disse: por que vocês estão chorando? Ela não está morta, ela apenas dorme. E o que as pessoas fizeram? Zombaram de Jesus. E é exatamente isso que acontece ainda hoje. Quando você decide permanecer crendo em algo, quando você decide permanecer confessando a palavra, crendo na palavra, vai ter pessoas que vão zombar de você, vai ter pessoas que vão dizer: para que isso é coisa de crente, para que ficar nessa ilusão, não tem mais jeito não está vendo que não tem mais solução para você. Mas se você tem uma palavra de Deus para a sua vida, como Jairo tinha, permaneça crendo e não dê atenção para as palavras de incredulidade que você tem ouvido. Então Jesus pede para que aquelas pessoas fiquem lá de fora, entra na casa somente com 3 dos seus discípulos,
com o pai e a mãe da menina. Vai até o quarto, estende a mão para aquela garota e diz: menina, levante-se. E a Bíblia diz que ela levantou-se imediatamente e começou a andar. Jesus volta para os pais da criança e diz: dê-lhe algo para comer. E o que acontece agora? Uma celebração. Todos se alegram, todos reconhecem que Jesus de fato opera milagres. Mas eu estou mostrando essa trajetória de Lázaro, de Jairo, para poder mostrar para você que para que você possa experimentar o milagre, você quer experimentar o rompimento em sua vida, você precisa permanecer crendo na palavra de Deus. Adversidades vão se levantar, ciladas vão aparecer para tentar enredar você de alguma forma. O diabo vai levantar pessoas com vozes contrárias àquilo que você está crendo em seu coração, e você está crendo porque você tem uma palavra de Deus. E se você tem uma palavra de Deus, eu quero encorajar você a permanecer crendo nela. Continue crendo, não desista, não desanime. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então mantenha a sua confiança em Deus. Mantenha a confissão da palavra na ponta dos seus lábios. Se recuse a dar voz aos pensamentos que chegam na sua mente. Há um ditado popular que diz bem assim: você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, só não pode deixar que ele construa um ninho. Todos nós somos suscetíveis a termos pensamentos ruins, a vir imaginações ruins, mas o que nós não podemos deixar é que esses pensamentos vão cada vez mais se tornando volumosos, e daqui a pouco você passe a acreditar nesses pensamentos. Não, confie tão somente na palavra de Deus. Mantenha a sua confiança na palavra de Deus. Mantenha a sua fé na palavra de Deus. Deus, Ele é fiel para honrar com a sua palavra. Deus é fiel para trazer a manifestação daquilo que você está crendo. Às vezes algumas coisas demoram de fato, sim, demora, mas o fato da demora não é um sinalizador de que Deus está para decidir ou não. Não é um sinalizador de que se Deus quer lhe dar ou não. Não. Quando você tem base na palavra, para aquilo que você crê, você já tem da parte de Deus a segurança e a certeza que é seu, que Ele vai realizar. Agora, o que nós não temos é certeza quanto ao tempo, nem o dia e nem a hora. O que temos que fazer nesse espaço de tempo entre o momento que você crê e o momento que se manifesta o seu milagre é permanecer crendo todos os dias, declarando a palavra, orando, louvando a Deus, adorando, enchendo o coração com a palavra de Deus, alimentando o seu espírito com a palavra de Deus. E quanto mais você alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, você vai se tornar mais forte espiritualmente. E quanto mais forte espiritual você for, você vai estar caminhando na rota do seu milagre. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 11, 32, que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Ou seja, aqueles que conhecem a palavra de Deus se tornarão fortes. E invista tempo para conhecer a palavra. Quanto mais você conhecer a palavra, mais o seu coração vai se encher de fé, que é sinônimo de confiança em Deus. E aí você vai conseguir então se manter firme na sua confiança, na sua trajetória, a cada dia, falando: Senhor, eu sei que Deus está trabalhando. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou percebendo com os meus sentidos naturais, mas no meu coração eu posso crer que o Senhor está trabalhando. Deus é fiel. Ele honra pela sua palavra. Então mantenha-se em fé, mantenha-se em confiança em Deus, e é só uma questão de tempo e você vai ver os seus problemas sendo solucionados,
Você vai ver Deus lhe dar graça ou até mesmo sabedoria para que você possa resolver as coisas. Vai lhe dar força para que você possa continuar caminhando a cada dia de cabeça erguida. Não desista. Mais uma vez, eu quero encorajar você a permanecer crendo, que essa palavra desça ao seu coração e você possa viver assegurando-se nela. Deus, Ele continua fazendo milagres. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus que operou milagres no Velho Testamento é o mesmo hoje. Jesus que operou esse milagre na filha de Jairo é o mesmo hoje. Ele continua a operar milagres. A minha parte e a sua parte é permanecermos crendo. E quando cremos, nós vamos desfrutar do que está escrito na palavra em Marcos 9:23. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia! Então mantenha o seu coração cheio da palavra de Deus. Se de repente chegar uma notícia ruim até você, não dê crédito a ela. Não deixe ela descer para a sua alma e dominar os seus sentimentos. Mas se mantenha firmado na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero encerrar essa palavra orando por você. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa que nos acompanha hoje por essa palavra possa receber o toque do Senhor, a força do Senhor e a bênção do Senhor para a vida dela. No poderoso nome de Jesus, que essa pessoa receba do Senhor graça sobre graça, que ela permaneça com o coração alinhado e crendo no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba paz, força, graça e refrigério, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Mais uma vez eu te peço, divulgue essa palavra, faça com que ela corra e alcance outras pessoas. Divulgue o nosso link do nosso canal no YouTube, para que mais pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.